primeiro lugar, quero pedir desculpas pelo improviso que a gente está fazendo hoje. Todo final de ano, a evangelização nossa aqui da Casa Infanto Juvenil, ela faz uma apresentação teatral a criançada adora, né? E hoje a gente está cedendo o espaço do salão, do palco, né? Para eles fazerem o ensaio lá e a aclimatação, né? O artista precisa de espaço, né? Então a gente veio ocupar esse espaço aqui. A gente pede desculpa pelo improviso. A Nívia lembrou bem, né? O nosso cantinho, quando começou aí 40 anos atrás, né? Primeiro foi a edícula e depois a gente fez essa sala aqui. E quando a gente fez essa sala, nossa, que maravilha, era tão grande, né? Na época, né? E sempre teve pelo menos para mim, passa um sentimento assim de estar junto, mais próximo, né? Então, pedindo desculpas pelo improviso e improvisando aí nesse Chega Mais, né? Dá licença um pouquinho, o pai, que chama Cláudia, a menininha está aqui chorando. Obrigada. O palestrante, meu amigo João Vieira. O João, ele é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho Eurípides Barçanufo, aqui de Campinas. Para quem já viu as palestras do Haroldo, do Valadares, né, o Arthur, eles têm sempre assim, um foco um pouquinho mais aprofundado, né, no Evangelho. E o João, ele coordena aqui em Campinas o NEP, né, que a gente também participa junto. O João também frequenta em Limeira o Centro Espírita Amor, Luz e Caridade, e o CEAC, Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Campinas, né? A gente percebe que ele já está aí na multiversidade, né? Não para, né? Não para. Vamos fazer uma prece, aí ele já vai iniciar para nós aí uma palestra que tem o tema hoje, ante as aflições. Quando ele escolheu, eu gostei muito, porque a gente vive uma época de muita turbulência, né? E esse tema, sejam bem-vindos. E esse tema, com certeza, vai ser muito bem apropriado. Muito bem, então vamos fazer a nossa prece de leitura, rogando a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre maior, e essa espiritualidade amiga, para que sempre nos abençoe com os seus fluidos, com o seu abraço generoso espiritual, e também que abençoe o João na palestra que ele vai fazer hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixei, ó Pai, entregues à tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Bom, muito bem, bom dia a todos. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Vamos aproveitar o dia de hoje e a forma que está diferente, né? Um lugar mais, onde estamos mais juntos, né? Mais próximos. E também contando que é a última palestra do ano, né? A gente vai fazer um pouquinho diferente hoje. A gente vai fazer um formato de estudo. E essa palestra em formato de estudo, ela abre a possibilidade para que durante a exposição, quem quiser fazer uma pergunta pode ficar à vontade. Só erguer a mão e fazer a pergunta. Lembrando, não existe pergunta boba, não existe pergunta que não deve ser feita, não existe fique com vergonha. Se tiver dúvida, se quiser saber alguma coisa que eu puder ajudar a esclarecer, podem ficar à vontade.
podem fazer a pergunta. Nós vamos falar hoje de sofrimento. Domingo de manhã, 10 horas da manhã, um domingo ensolarado, né? Está prometendo chegar a 39 graus hoje. Então vamos aproveitar bem a nossa manhã para poder falar sobre sofrimento. O tema da palestra é ante as aflições. Então, na verdade, qual é a nossa forma de agir, qual é a nossa postura diante de uma aflição? Aflições todos nós temos. Aflições, sofrimentos, todos nós temos. A grande questão que o livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo vem tratar para a gente é a respeito do que é realmente sofrimento e do que é reclamação nossa. Porque isso é bem forte, bem pesado dentro da doutrina espírita. Um dos conceitos da doutrina espírita que eu falo para vocês, eu tive maior dificuldade de entender e de aceitar. Entender eu entendi rápido, mas de aceitar. É o conceito de que toda ação tem uma reação e que se toda ação tem uma reação, se eu estou passando por uma aflição, o causador foi eu. Qualquer sofrimento que nós tenhamos, o causador sou eu. Então a gente já começa a ver que na doutrina espírita não tem em quem eu pôr a culpa. Tem diabo na doutrina espírita? Não tem. Tem demônio? Não tem. Tem um ser maravilhoso que vai resolver todos os nossos problemas? Não. Então tem uma frase do Raul Teixeira que eu acho maravilhosa, que ele fala assim: ser espírita não é para quem quer, ser espírita é para quem aguenta. E faz todo sentido. Porque se você, e assim, quando a gente faz a comparação com outras religiões, não é a ponto de querer falar mal, não, são comparações para estudo. Temos que estudar. Nas igrejas evangélicas, o diabo é o causador de todos os problemas. Você vai na igreja para poder aprender e se livrar do diabo. Esse é o ponto. Na igreja católica é a mesma coisa. Você tem o diabo, só que ele não é tão tratado como nas igrejas evangélicas, não é tão falado sobre ele, mas você vai para você se livrar da influência do diabo e dos seus demônios. E na doutrina espírita? A gente vem na casa espírita para quê? Para se livrar do diabo? Não, porque o diabo não existe. Eu venho aqui para me livrar dos demônios só se forem os meus, só se forem os internos que eu tenho. Mas você fala assim, mas João, lá na Bíblia fala que existe demônio, fala que existe Satanás, fala que existe o diabo. Como é que você está falando que o diabo não existe se ele está lá registrado na Bíblia? Mas aí nós precisamos entrar na questão do conteúdo do conhecimento da história. O que eu vou falar para vocês não é uma opinião minha, não é uma ideia minha, é história. Está registrado na história. Existia, até algum tempo atrás, a Igreja Católica fazia os concílios. O que eram concílios? Eram reuniões que a Igreja fazia, a Igreja Católica fazia, junto do Papa, dos bispos e tudo mais, onde eles decidiam o que devia ficar, o que devia sair e o que devia entrar na Bíblia. Então, o que nós estamos lendo hoje na Bíblia, muita coisa foi alterada para poder seguir a intenção que a igreja tinha de manter o seu domínio e o seu poder. Então, isso é história. Se você pegar nos últimos 2000 anos, a Igreja Católica foi ligada com o poder. Como que surgiu a Igreja Católica? Até o ano 350, mais ou menos, os cristãos eram perseguidos por Roma, né? Os cristãos que ficaram com o ensinamento do Cristo. Então Jesus deixou o seu ensinamento, os apóstolos fomentaram esse ensinamento e as pessoas foram aprendendo. Chegou um ponto que Roma falou o seguinte: olha, não tem como lutar mais contra eles. Eles são muitos e eles se multiplicam, né? E Roma estava perdendo o poder. Então o que eles falaram? Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a nossa crença, vamos juntar com o cristianismo e vamos fundar
a igreja do império. Vamos fundar a religião do império. Todos aqueles que estão se convertendo ao cristianismo vão ter que se converter à religião do império. E assim surge a Igreja Apostólica de Roma, Católica de Roma. Eles criam essa igreja com esse poder que já vem do próprio império, mais a doutrina do cristianismo. Só que tinha coisas ali no cristianismo que, se as pessoas soubessem usar da maneira correta, não tinha como dominar essas pessoas. Então foi preciso fazer ajustes, foi preciso fazer emendas, vamos dizer assim, para que as pessoas recebessem o Evangelho de acordo com a necessidade que o Império Romano tinha. Mas isso teve uma coisa boa. Isso levou o cristianismo para todo o Império Romano, que era gigantesco. Então, a ideia de conter o cristianismo não deu certo. Então eles falaram, bom, se não podemos com eles, juntemos-nos a eles. E foi o que o Império Romano fez com a Igreja Católica. Ah, mas está na Bíblia que Jesus falou que ele deixou para Pedro a igreja. Jesus nunca falou igreja. Jesus falou eclesias, que significa união de pessoas. Pedro, deixo em ti a minha eclesia, a minha junção das pessoas que eu fiz até agora com o meu ensinamento, eu deixo a você, Pedro. Você é o responsável de auxiliar os outros apóstolos a divulgarem a minha eclesia. Que aí vem eclesiástica, né? A questão eclesiástica, eclesiastes. Jesus nunca falou que deixou a Igreja Católica. Em momento algum. O Império Romano se aproveita disso para dizer que foi a igreja deixada por Jesus, que era mais fácil de ser levada a todos. Então isso é história, é conhecimento. E por que o demônio está na Bíblia? Porque ele foi colocado. Ele foi inserido. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás, quando Pedro começa a tentá-lo. Né? Não tem essa passagem que Jesus está lá na última ceia, Pedro fala para ele, não, eu não vou deixar nada de ruim acontecer para você, Pedro, eu preciso passar por isso. Não, eu não vou deixar nada acontecer. Aí Jesus fala para ele, afasta-se de mim, Satanás. A palavra Satanás vem do hebraico Shatã, que significa inimigo. Jesus fala para Pedro, afasta-te de mim, inimigo. A palavra em hebraico, eles vão traduzir de propósito, para dar a ideia que é um símbolo, que é um ser. Jesus fala, afasta-te de mim, inimigo. Por quê? Porque com certeza Pedro baixou a vibração, estava em desespero, Jesus falou que ia morrer, Pedro estava em desespero, baixou a vibração, os amiguinhos espirituais contrários ao trabalho do Cristo começaram a aproveitar dele. E Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Quer dizer, afasta de mim, inimigo. Você não vai me tentar, você não vai mudar a história que eu vou fazer. Essa coisa com a palavra diabo. A palavra diabo, ela vem do grego, diabolos, que vem do hebraico Shatã, inimigo. Então, diabo, Satanás é a mesma coisa, é inimigo. Jesus fala no seu evangelho sobre um inimigo que tem que ser trabalhado. Onde está esse inimigo? Dentro de nós. É só fazer relação com os asiáticos. Não tem o yin e yang, luz e trevas? É o que nós temos dentro de nós. Nós temos luz, porque nós somos perfectíveis, ou seja, nós somos seres destinados à perfeição. E nós temos trevas, porque nós somos criados simples, simples e ignorantes. Eu tenho que vencer a treva que tem dentro de mim para poder chegar na luz. Mas vai perguntar assim, mas João, por que Deus permitiu então tudo isso? Por que Deus permitiu que houvessem tantas mudanças no Evangelho? Por que Deus permitiu que os homens fizessem isso? Porque foi necessário. Lembre-se, Deus nos ama tanto que nos deu o livre arbítrio. Nós escolhemos. Só que depois de 1800 anos do Evangelho do Cristo, ele reenvia o Cristo para que fosse
colocado em ordem todas as coisas que não foram ditas na primeira vez que ele veio. O Cristo retorna em 1857 com o Livro dos Espíritos. Quem faz a abertura do Livro dos Espíritos? Sabe qual é a mensagem que dá a abertura ao Livro dos Espíritos? Quem é o Espírito? Sabe? Espírito de verdade. Quem é o Espírito de verdade? Está no próprio Livro dos Espíritos. É o Cristo. Ele retorna. Então, Jesus vai voltar. Jesus está próximo. Gente, já veio faz 160 anos. Já veio. Já veio, restabeleceu a verdade, trouxe a doutrina espírita como uma forma de restabelecimento do Evangelho, e está aí a verdade para quem quiser. Por que a doutrina é tão combatida? Porque ela traz a verdade. Pode perceber, a verdade é sempre combatida, porque o Espiritismo traz a libertação. Tem padre para te abençoar na doutrina espírita? Não. Tem hierarquia para você seguir? Não. Tem o que da doutrina espírita? Tem casamento? Não, é um dogma. Tem batizado? Não, é um dogma. Se eu não batizar meu filho, ele vai para o limbo. Né? Se ele morrer, ele fala, fica pagão. Né? Porque a igreja plantou essas ideias para não perder o controle. Então você não precisa, dentro da doutrina espírita, de um dogma, de um batismo. Né? Então, por exemplo, teve um amigo meu recentemente que falou assim para mim. Ele é espírita, mas eu costumo brincar, né? Tem um espírita e tem um espiritólico. O espiritólico é um espírita que ainda tem traços de católico. Né? Ele veio para mim e falou assim: porque você pode batizar meu filho? Eu falei: olha, meu amigo, quem dera se eu tivesse o poder, né, de batizar alguém como João Batista teve, batizou Cristo, né? Quem dera se eu tivesse essa oportunidade. Meu amigo, aí eu expliquei para ele: olha, o batismo é uma questão íntima. O batismo é quando você aceita enfrentar os seus sofrimentos de frente e aprender com eles. Quando você decide ser uma pessoa melhor, você se batiza, né? Você se mergulha. A palavra batismo vem de batisme, que significa mergulho. Quando você mergulha na situação, quando você mergulha na sua transformação moral, você se batiza. Você se transforma. Mas como é que eu vou fazer o meu filho? Né? Ele vai crescer assim? Ele vai crescer normal. Não vai mudar nada. Né? Mas eu queria fazer alguma coisa. Então faz o seguinte: faz uma reunião na sua casa, chama os familiares. Se você quiser, eu vou, a gente faz uma oração junto. Pode ser? Não pode. Pronto. Faz uma oração pedindo para que aquele espírito possa ter durante a sua encarnação a necessidade que ele tenha, que ele possa vencer os seus obstáculos, que ele possa conseguir trazer a verdadeira necessidade que ele tem de reforma íntima. Pede por ele, pronto. Né? Então, tem algumas coisas que ainda é difícil da gente se livrar, porque a gente tem ainda a necessidade de uma pessoa de fora. Minha vida não dá certo porque o demônio está agindo na minha vida, o inimigo está agindo na minha vida. Aí. Agora, se eu descubro que não existe demônio, não existe diabo, não existe Satanás, não existe um ser que piora a minha vida, então quer dizer que nada me controla. Eu sou o senhor das minhas atitudes. Eu sou o senhor das minhas ações. Eu decido qual é a vida que eu quero levar. Eu decido o que eu quero ter próximo a mim. E é essa liberdade que as pessoas temem. É essa liberdade que as pessoas têm dificuldade de aceitar. Por exemplo, você pega uma coisa que você tem dentro da casa espírita. Eu já vi gente falando assim, não aqui na casa, em outras casas. Poxa vida, fui lá na casa, tomei um passe e não adiantou nada. Saí pior do que eu cheguei. Aí você fala assim: peraí, qual o objetivo do passe? O objetivo do passe
é que eu possa receber energias renovadas que transformem a minha forma de sentir e tudo mais. Só que tem um porém. Os fluidos que chegam para a gente através do passe se misturam com os nossos fluidos para poder fazer o efeito dele. Eu saí aqui da casa, eu continuo pensando negativo, falando mal, com pensamento, não vai adiantar nada mesmo. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência de delegar ao outro a sua responsabilidade. Ah, eu vou na casa espírita tomar um passe porque eu não estou bem. Não, você vai na casa espírita porque você quer estudar, aprender e mudar sua forma de pensar para estar bem. Mas você pode receber o passe, claro. Ajuda, muda, modifica, transforma, a gente fica melhor. Com certeza, é um direito e um dever da casa dar o passe. Mas nós vamos manter isso depois? Com os nossos pensamentos, com a nossa energia, com a nossa forma de falar, com a nossa postura? Esse é o grande ponto. Se você não tem em quem pôr a responsabilidade fica sendo nossa. A gente é o responsável pelas situações que acontecem conosco. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, Kardec vem trazer para a gente, que os Espíritos falam, que existem duas origens dos nossos sofrimentos. Basicamente, são duas origens. A primeira origem, atos que eu tive na minha vida atual e atos que eu tive na minha vida passada. Então só tem duas formas de sofrer. Você causar o sofrimento nessa vida ou você causar o sofrimento na vida anterior. Aí eu começo a pensar assim, mas peraí, se na vida anterior eu causei o sofrimento para essa, nessa eu posso causar o sofrimento para outra. Isso pode não acabar mais. Por isso que entra a necessidade da reforma íntima, a necessidade da transformação. Por quê? Porque se eu barrar a inércia das minhas atitudes agora, o meu futuro vai ser maravilhoso. Se eu transformar a minha forma de agir hoje, eu mudo para depois. Então não adianta nada eu reclamar que não está bom, se fui eu que fiz. Isso que é o difícil. Esse que é o complicado. A aceitação. Porque entender a gente entende. Lei de causa e efeito, lei de ação e reação, minhas atitudes elas são de acordo com o que eu vou receber. Ótimo. Mas e aí? Quando o calo aperta para o nosso lado, quando a gente vai agir do nosso lado. Por exemplo, teve uma pessoa que eu conversei recentemente, ela falou assim para mim: eu tenho dificuldade com fulano de tal e eu não perdoo. Espírita. Não consigo perdoar, não, eu quero ela longe de mim. O que ela está fazendo, gente? Ela está largando para lá para o futuro o problema que ela tem com a pessoa hoje. Ah, mas a pessoa é difícil, mas se fosse fácil, não dava para a gente melhorar. Quem aqui acorda de manhã e fala assim, nossa, dá aquela espreguiçada, toma o café da manhã e fala, hoje eu vou sofrer? Ninguém faz a prece assim, Deus, manda o sofrimento para mim que hoje eu estou afiado. Não. Se nós não tivermos situações que nos impulsionem a mudar, a gente por conta própria não muda. E aí, geralmente, as coisas vêm de duas formas. A gente fala assim, espiritismo, você vem pelo amor ou pela dor? Vamos destrinchar melhor isso. Quando é que você vem no espiritismo pelo amor? Quando é que você quer se transformar pelo amor? Você lê a passagem do Evangelho de Jesus falando que você tem que perdoar os seus inimigos. Você fala assim, puxa vida, vai estar bom. Tá bom. Vou tentar ter um relacionamento com essa pessoa, vou tentar me entender com ela, vou tentar transformar a situação, vou fazer o melhor que eu posso. Esse é o amor falando. Quando falha o amor, quando você não dá conta
de fazer pela vontade própria, vem a dor. E ela escancara a dor, o que nós não queremos olhar. A pessoa vai ser colocada na sua frente. A situação vai ser colocada na sua frente. Aí você tem duas opções, porque nós temos livre-arbítrio. Encaro aquela dor que eu chamo de sofrimento, mas não é sofrimento. Percebe? Isso não é sofrimento. O sofrimento verdadeiro é você não aproveitar a chance de mudar. Esse é o sofrimento verdadeiro. Está lá no capítulo 5, se eu não me engano, lá do Evangelho segundo o Espírito, da verdadeira desgraça. O que é a verdadeira desgraça? Você ter a chance de mudar na tua frente e falar, não quero, não vou, não aceito. Deixar o orgulho, a vaidade e o egoísmo falarem mais alto. Essa é a verdadeira desgraça. Esse é o verdadeiro sofrimento. Não é aquilo que você passa de dificuldade para a pessoa. Porque se você conseguir olhar para a pessoa e enxergar os defeitos dela, é porque esses defeitos estão aonde? Aonde? Nossa, fulano tem um orgulho do que só vendo. Se eu reconheço é porque eu sei. Quantas pessoas que eu olho durante a semana e falo, olha que espírito de luz, que humildade, que pessoa maravilhosa. Se eu encontrar uma na semana, tá bom. Agora a pessoa que você fala assim, isso aí é um orgulho só, isso aí é egoísta que só ele. A gente reconhece. Então, não adianta a gente querer buscar o milagre. Porque o milagre não existe. Ah, eu vou mudar minha vida, eu tenho fé em Deus que eu vou mudar as coisas na minha vida. Fé é ótimo, mas você está agindo? Está transformando? Está trabalhando para isso? Quando eu falo a gente, é todo mundo, tá, gente? Eu só estou aqui na frente falando por causa da facilidade, por causa do estudo, porque é o momento. Um dia pode ser vocês aqui falando com outras pessoas, porque eu estou no mesmo barco. É difícil do mesmo jeito. Essa pessoa, esse espírita que falou para mim, eu não perdoo. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que você aprendeu no Evangelho? O que você aprendeu no livro dos Espíritos? O que você aprendeu no Evangelho de Jesus? Ah, mas eu não consigo. Eu tenho o direito de não querer. Tá bom, livre-arbítrio. Eu não estou falando que você é obrigado a passar pelo sofrimento. Estou só te falando que é a sua escolha. Bom, você escolhe. Então, qual é a nossa postura diante de uma aflição? É a primeira pergunta que eu tenho que fazer. Para que essa aflição serve? Por que ela chegou até mim? Por que eu estou sofrendo com isso? Porque vai ter resposta. Você vai achar a resposta. O primeiro passo é procurar a resposta do porquê do sofrimento. Geralmente, o primeiro passo que a gente dá quando vem um sofrimento é: ai Deus, por que eu? Porque nós temos a tendência de terceirizar. Ou então, a pior frase que tem é assim: ai, que Deus quer assim, né? Ai, se Deus quer. Você acha que Deus olha para o Genivaldo, você está muito bem ultimamente. Vou te mandar um sofrimento aí para você poder ficar mais esperto. Isso é humanizar Deus. Deus não é humano. Deus é energia. Deus é inteligência suprema. A gente quer que Deus tenha raiva. A gente quer que Deus tenha vingança. Ai, aquela pessoa fez isso, mas Deus vai... a gente querendo que a pessoa se vingue. Ai, porque Deus vai ser justo comigo. Aquela pessoa vai sofrer. Que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Tem até uma frase interessante que fala de futebol, né? Se Macumba ganhasse jogo, o campeonato baiano acabava empatado. Tem essa frase antiga do futebol. Ou seja, se o meu desejo em detrimento do outro valesse, quer dizer, não existe a justiça então. Deus é injusto. Nós estamos assumindo que Deus é injusto, e não é. Deus é inteligência suprema. Se ele é inteligência suprema, como é que ele falha? Como é que ele erra? Ele não erra. Ele faz certo. Não tem emenda na lei de Deus. Não tem emenda.
Ó, Deus fez uma lei, mas depois ele falou, dá para melhorar essa lei. Não. Ele fez a lei perfeita, que funciona propriamente dita. E aí, falando em leis, essa lei que nós estamos falando agora é a lei do progresso. Porque você só progride se você consegue transformar o que há de ruim dentro de você. Como é que eu vou progredir se eu não entender o que eu tenho de ruim dentro de mim? Tenho de ruim, tenho maldade, tenho. É só pegar no trânsito. Eu, quando entro no carro, preciso me controlar. Tenho dificuldade tremenda com o trânsito. O cidadão faz um negócio na minha frente ali, que Deus ilumine, que Deus ajude. Não é fácil. Todo dia, todo momento. E nós somos colocados exatamente onde a gente precisa, não onde a gente quer. Porque se eu fosse querer, você acha que eu ia querer conviver com uma pessoa difícil? Você acha que eu ia conviver com uma pessoa que pensa diferente de mim? Não. Não. A gente estava conversando ontem no nosso encontro, a gente fez o encontro do nosso grupo de estudos ontem, estava conversando. As pessoas hoje estão assim: ah, você vota no político tal? Ah, então você é isso, isso e aquilo. Ah, você vota no... Ah, então você é isso, isso e aquilo. Ah, você... Nós estamos rotulando as pessoas pelas suas escolhas. Quando, na verdade, nós temos que rotular a pessoa pela caridade. Quanto de caridade essa pessoa faz? Quanto de caridade essa pessoa está envolvida? Ela ajuda, ela faz? O que está envolvido nisso tudo? São visões. Porque é muito fácil falar assim: ah, eu não vou ajudar porque ele é espírita. Aconteceu uma vez, em 2011, um clube de futebol foi convidado, vou falar qual clube, ele foi convidado a fazer uma ação social com umas crianças que estavam em necessidade. Encheram o ônibus do jogador, foram. Chegaram lá, eles viram que era uma associação espírita. O que os atletas de Cristo fizeram? Estou fora. Espírita, montaram no ônibus e foram voltar embora. Eles não fizeram a caridade que podiam fazer, porque rotularam. Ah, espírita é coisa do demônio. Quem nunca ouviu isso? Ah, espiritismo é coisa do demônio. Oh, que demônio bom, né? Que fala de falar em fazer caridade, de perdoar o próximo, de amar, de fazer o que há de melhor. O demônio tem mudado, né? O diabo tem se transformado. O espírito é tão bom que até transformou o diabo. Se tornou uma pessoa boa. Uma vez uma pessoa falou para mim: ah, você é espírita, você vai para o inferno. Eu falei: a gente se encontra lá. Eu guardo o seu lugar. Porque se eu estou errando em ser espírita, você está errando em me julgar. Percebem como é a nossa escolha, a nossa atitude? A gente pode falar assim: ah, mas tudo bem, as ações da minha vida atual eu até posso aceitar. Eu fiz errado, eu tenho que resolver. E a gente fala errado, tá? Eu fiz errado, eu tenho que pagar. Não, a gente tem que pagar. A gente tem que resolver, reequilibrar, ajustar. Porque pagar dá a ideia que Deus é um cobrador. Da onde vem o termo pagar os pecados? Vem da Igreja Católica medieval. Você cometia um pecado, você ia falar com o padre para poder receber o perdão, saía, passava na secretaria e pagava um valor para a igreja daquele pecado que você havia cometido. Pagava o pecado, literalmente. Então ficou daí o pagar os pecados. Então você não vai pagar o pecado, você vai resolver o que você fez de errado. É que nem aquela coisa: a criança vai brincar na sala da casa. Ela coloca todos os brinquedos na sala inteira. Na hora que vai dormir, o que o pai e a mãe falam? Vamos guardar os brinquedos, que está na hora de dormir. O que a criança fala? Estou com sono, dor na perna. Ela inventa um monte de coisa para não ter que fazer. Aí o que o pai e a mãe faz? Vai lá e põe eles dentro da caixa. Deus faz isso com a gente? Não. Deus fala: põe você dentro da caixa. É sua responsabilidade guardar os brinquedos quando você acaba de brincar. Deus faz assim com a gente. Por quê? Porque Ele é um Pai que ensina.
Ele é um pai que dá oportunidade que a gente faça por nossa conta. Porque se eu não fizer por minha conta, eu não aprendo. Quem aqui já cometeu algum engano e falou assim, nossa, nunca mais eu faço isso? Porque aprende. Aprende pela dor. É igual a criança. Você fala para a criança assim, não bota o dedo na tomada. É que hoje não dá para falar mais isso, porque as tomadas estão todas protegidas, né? Quem cresceu na década de 70, 80 sabe disso, né? Tomadona cabia o dedo da criança certinho. Você fala para a criança, não põe o dedo na tomada que você vai tomar choque. É o amor. É o amor. Você está aprendendo pelo amor. Você fala, bom, beleza, não vou fazer para tomar choque. O que a criança faz? Enfia o dedo na tomada, toma o choque, aprende pela dor. Pronto. A dor fez ela aprender. Pô, eu sei que se eu botar o dedo ali. Então assim, tudo que Jesus fala pra gente é pra gente aprender pelo amor. A gente aceita? Não. A gente vai lá e enfia o dedo na tomada. A gente enfia o dedo na tomada. E aí fala, ah, que sofrimento, como eu estou sofrendo, mas foi isso que eu vi. Fala assim, eu posso até aceitar os erros dessa encarnação, mas da encarnação passada eu não aceito não. Eu não aceito porque eu não lembro o que eu fiz. Como é que eu vou saber o que eu fiz? Aí eu falo para vocês, graças a Deus que a gente não lembra. Já pensou se lembrasse? Pensou? Imagina, você lembrando que aquela pessoa que você gosta, você transpassando ela com uma espada numa luta medieval, você jogando uma lança e matando 3, 4 uma vez só. Imagina lembrar disso tudo. Vocês acham que a gente foi o lírio do campo na encarnação passada, né? Vocês acham que a gente foi lindo na encarnação passada? Gente, 3 coisas. Se a gente está no Brasil, para começar, se a gente está no Brasil, é porque a gente precisa, fizemos muita coisa errada e boa coisa a gente não é. Por quê, gente? Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver que o Brasil foi criado pela espiritualidade para receber todos os caídos da Europa, na medicina, nas artes, na ciência, na política, na religião. Todos os caídos da Europa foram para cá. Ismael, é o governador do Brasil, ainda pergunta para o Cristo, você tem certeza? Você tem certeza que você vai fazer isso? É necessário. Está aí o motivo de tantas quedas que nós temos do Brasil ser um país tão controverso como é. Porque nós ainda não aprendemos. Ah, mas o Brasil é a pátria do Evangelho. Não é porque a gente vai levar o Evangelho para o mundo, não. É porque a gente precisa do Evangelho. A gente mais precisa do Evangelho. Por que vocês acham que o Espiritismo está crescendo tanto aqui e não nos outros países? Porque é que não precisa. O dia que a gente resolver aqui dentro, o Espiritismo vai para outros países também. Eles me questionaram, né? Ah, porque fala que o Espiritismo é isso e aquilo, mas só tem no Brasil. Eu falei, calma, tem 160 anos de Espiritismo, tá cedo ainda, né? Mas por que eu falo tudo isso? Porque essa transformação que a gente vê, que o Espiritismo fala pra gente, é a necessidade da compreensão do passado. É a necessidade da compreensão dos erros do passado. E a gente pode aprender com os nossos erros e com os erros dos irmãos também. Porque às vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa e vê a situação depois. Fala, tá vendo? Aprendi. Então, diante das aflições que nós vamos passar, ou que nós estamos passando, a nossa visão tem que ser do entendimento do motivo, do porquê. Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? É alguma coisa dentro de mim. É alguma transformação que eu preciso fazer para que eu deixe de agir daquela forma que me causa o sofrimento. Se você pega, por exemplo, uma atitude, a gente fala assim, eu vou pegar a Anhanguera 10 horas da noite com o carro na via contrária. É uma ação que eu estou tendo, não é? Acontece um acidente. Ai, como Deus foi ruim comigo. Não.
Foi uma ação minha. Foi uma atitude minha. Foi uma escolha minha. Deus é tão bom que Ele permite que a gente possa resolver o engano que a gente cometeu aqui mesmo, entre as pessoas que a gente cometeu o engano. A nossa família, as pessoas que estão mais próximas a gente, são espíritos simpáticos a nós, sim, são espíritos que estão conosco há séculos e séculos nesse trabalho, nessa mudança, mas também existem aqueles que são os antipáticos a gente, que estão na mesma família pelo laço de sangue, para poder se transformar junto com a gente. Todo mundo aqui pensou em alguém que eu sei. Fulano não é da família. Fulano não é. Fulano só pode ser de fora. Não. Essa pessoa é colocada dentro da família para que a gente resolva o problema que a gente causou para ela. Quer ver um exemplo interessante? Na época medieval, até um pouco antes, muitos e muitos padres da Igreja Católica levaram milhares de pessoas à perdição, ensinando o Evangelho de uma forma transformada, de uma forma a trazer sofrimento àquelas pessoas. Milhares e milhares de pessoas sucumbiram perante essas pessoas, esses padres, que tiveram a oportunidade de levar o Evangelho, levaram de forma errada. O que acontece hoje em dia? Esses padres, a maioria está todo revestido de espírita, fazendo palestra nas casas espíritas. Deus deu para eles a oportunidade, de novo com o Evangelho, para que eles fizessem da forma correta agora. E todos os enganos que eles espalharam, eles vão ter que consertar. Então a gente começa a ver. A gente vê, por exemplo, Haroldo, né, que leva milhares de pessoas. Imagina a quantidade de dívida que o Haroldo tem com isso. Por que será que ele está levando tantas pessoas, levou o Evangelho, tantas pessoas? Necessidade. O Divaldo tem declarado as encarnações que ele foi padre e os erros que ele fez. Ele cometeu enganos terríveis com o Evangelho. Essa encarnação foi para poder restituir, reencontrar com o Evangelho. Então todo palestrante espírita foi padre que, em potencial, tá? Foi padre que fez bobagem com o Evangelho. Então, a bondade de Deus é tão grande que Ele permite que você volte no mesmo cenário, com os mesmos espíritos, para você fazer certo o que você fez errado lá atrás. Então, as pessoas que estão próximas a gente, não é à toa. Não existe obra do acaso. São as pessoas necessárias para o nosso crescimento. São as pessoas necessárias para o nosso aprendizado. São pessoas necessárias para a minha transformação, para a minha reforma íntima. Então eu preciso olhar o sofrimento, ante a aflição, eu tenho que agir com a vontade de transformar. Tá, estou sofrendo, por quê? Entendi por quê. Vou mudar. Vou transformar. Vou fazer de uma forma diferente o que eu fiz errado lá atrás. E aí está todo o cabedal de ensinamento com o Evangelho do Cristo, tudo que a gente precisa nos livros espíritas, está tudo aí, para a gente poder aprender a fazer essa transformação. Ninguém perguntou nada? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Pode fazer, gente. Fala, gente. Quando você falou do Espiritismo no Brasil, vamos dizer assim, não é que seja melhor, você deixou bem claro isso, mas seria um primeiro momento de plantio para depois espargir, né? De uma certa forma, tem uma semelhança quando o Cristo fala, não vai aos gentios, planta aqui primeiro, para depois florescer. Planta Israel primeiro, para depois florescer. Isso, não parece que a estratégia se repete? Exatamente. Só recordando o que o Gerivaldo está falando, quando começou o cristianismo, ele foi oferecido primeiro para Israel.
Israel não aceitou e aí foi para os gentios, foi para os estrangeiros. A estratégia da espiritualidade se repete. Eles estão oferecendo o evangelho de novo, não mais para Israel, mas para o Brasil. Se a gente não aceitar, o que vai acontecer? Aí vai para os outros. A chance que nós estamos tendo é muito grande. Aí fecha com aquela mensagem que tem no Evangelho: venha novamente ao filho de Israel, Israel. Então, a gente já pode ter negado lá atrás, em Israel, há 2000 anos atrás, e estamos tendo a chance agora de novo de aceitar e fazer a maneira correta. O que mais, gente? Pois não. Uma coisa que me bateu uma questão, quando você falou da pessoa que era espírita e falava, não quero nem convivência, não quero. Eu fico pensando, quando a gente tem uma pessoa que você fala, não, eu perdoo, mas eu sou obrigado a ter contato. É a mesma coisa? Em um determinado momento, você vai ter que ter contato. É uma escolha. Só de perdoar verdadeiramente já é um grande caminho andado, né? Que perdoar não é esquecer. Perdoar é quando você visita a dor que a pessoa te causou e não dói mais. Aí você fala, perdoei. Pode ser o primeiro estágio. Você pode ter numa nova encarnação, ou até mesmo nessa, a situação dessa pessoa voltar para a sua vida e você ter que acertar as arestas com ela. Ou seja, um momento ou outro você é obrigado a conviver, a ter... Um momento ou outro vai acontecer de você ter uma situação onde essa pessoa Você vai ser testado. vai ser testado, exatamente. Aí vai entrar a indulgência, né? De não querer mudar a pessoa mais. Indulgência, perdão já veio, vem indulgência, vem a fraternidade. Porque na verdade o nosso objetivo não é mudar a pessoa. O nosso objetivo é entender o que eu fiz de errado e melhorar isso, corrigir isso, né? E às vezes a pessoa vem, por exemplo, poxa vida, toda vez eu tenho que ensinar para essa pessoa a mesma coisa. Pode ser que você tendo que ensinar, foi você mesmo que levou ela para esse caminho lá atrás. Então, sempre acontece junto, né? Próximo a nós. E perdoar e desculpar é diferente. Totalmente. Né? Totalmente. Desculpar é uma coisa, né? Perdoar é é outra coisa completamente diferente. diferente. Quando eu tive a definição de perdão, como essa que eu falei aqui agora, que perdoar é visitar a dor e ela não doer mais, para mim fez muito sentido. A gente fala assim, o fulano eu perdoei, eu esqueci, mas a mágoa está lá dentro, você não perdoou. Não, isso. Né? Então não é esquecer, você não perdoou. Às vezes, por exemplo, olha só, você encontra com uma pessoa que você nunca viu na vida, você começa uma amizade com essa pessoa e parece que tem uma coisa enroscada, um negócio ruim. Nossa, tem uma sensação estranha com essa pessoa, né? O tal do santo não bate. Né? Por quê? Há uma possibilidade de você já ter convivido com essa pessoa lá atrás e ter acontecido uma coisa entre vocês. Vocês estão juntas agora para se organizar. Então, perdoar não é desculpar. Foi. A gente tem ouvido muito falar essa questão da transição, né, do mundo de expiação e provas para o de regeneração, né, que vai passar por uma limpeza energética, que eu até acho que quando a gente assiste o noticiário, a gente já está verificando esse processo gradualmente já há algum tempo, desde a pandemia e tal. E aí eu fui ver a palavra regeneração, assim, fiquei curiosa de ver o significado, as origens do termo, né? E regeneração é começar de novo do jeito certo. Então aí eu fiz um link na minha cabeça que gostaria de botar assim para todo mundo me ajudar também, se faz sentido. Tem uma sensação que faz uns 2025 anos, né, desde Cristo, que está dando uma chance da gente de estagiar. Então, a gente veio estagiando a idade antiga, idade média, idade moderna, contemporaneidade. Para ver se a gente assimilava esse conjunto de ensinamentos que foi... eu entendo Jesus como um conceito, não como uma persona. Eu acho que é atribuído a ele um conjunto de ensinamentos e conhecimentos que a gente está tentando assimilar há 2000 anos. Se ele existiu ou não, para mim, particularmente, não importa. O que importa é o que é atribuído a ele como conhecimento e ensinamento para a gente absorver. Né? E aí isso é real. E aí, quando eu escuto falar dessa transição, eu tenho esse sentimento assim, de que
Agora, quem conseguiu absorver minimamente, vamos começar de novo do jeito certo. E quem não conseguiu absorver no estágio agora, vai repetir de ano. Então, tem a turma que vai passar para a próxima etapa, vai passar de ano. Então, vai com tudo agora no perdão, nos testes, que é o 45 da prorrogação, né? Tipo, já deram muitas chances da gente encarnar, reencarnar e fazer do jeito certo. E a gente desperdiçou mais, talvez, do que aproveitou em alguns momentos. E agora não dá mais tempo. Ou vai, ou você passa de ano, ou você perdeu a prova, né? Essa questão da transição, ela é entendida por todas as religiões. Só que cada uma chama de um jeito. Por exemplo, se você pegar a Igreja Católica, ela vai falar que é o fim dos tempos, né? Se você pegar, por exemplo, a Igreja Adventista do sétimo dia, eles vão falar que é Jesus que está voltando. Então, assim, todo mundo entende a transição. O Espiritismo consegue entender de uma forma mais ampla e que faz sentido para mim e para vocês também. Transicionar para o mundo de regeneração e começar de novo do jeito certo. Ou seja, existe uma característica mínima que a gente tem que ter para estar no mundo de regeneração. Todo esse tempo que foi dado para a gente foi para adquirir a característica mínima, que é amar, perdoar, ser benevolente, ser cristão. O Cristo veio trazer o exemplo para preparar a gente para a transição. Então ele veio preparar a gente para a transição planetária. Deu 2000 anos para a gente fazer isso. Se eu conseguir minimamente agir como o Cristo pediu, eu consigo transicionar para o mundo de regeneração. Se eu não conseguir minimamente, eu continuo na prova e expiação. Mas aí acontece o seguinte, tem um detalhe. A Terra não vai ser mais provas e expiações. O que vai acontecer com a gente então? Quem não for, vai ter que ir para um outro planeta que esteja em provas e expiações para continuar o seu processo evolutivo, né? Que é chamado degredo, né? Então, é um fato. Isso já aconteceu com a Terra, né? A Terra transicionou e vai acontecer de novo, né? Então a gente pensa, ai meu Deus, será que eu estou, né, preparado? É só pensar assim, você se satisfaz com a guerra? Você se satisfaz com a dor do outro? Você causa a dor para o outro? Você faz de propósito a dor para o outro sentir? Então, se você não respondeu não para todas essas perguntas, está preparado para o mundo de transição, para o mundo de geração. E aqueles que vão ficar são aqueles que fazem a guerra, que destroem por prazer, destroem e fazem a destruição em si. São os que vão transicionar para mundos inferiores. Porque você não vai receber um provas e expiações bonitinho que nem está aqui. Você vai receber um provas e expiações lá no começo. Aí vai ter que reinventar a roda, vai ter que achar o fogo, vai ter que construir as coisas de novo. Foi o que aconteceu com o pessoal de Capela, né? Capela evoluiu, passou para a regeneração. Quem não foi, quem não acompanhou, veio para a Terra. Só que veio para a Terra, na Terra, começando provas e expiações. A gente pergunta assim, nossa, como que os egípcios tinham a noção de matemática e física como eles tinham? Porque eles não são daqui. Eles vieram de outros mundos, mais evoluídos. Vieram para cá e instauraram uma coisa que a gente não tinha. Como que os israelenses, como que os judeus tinham tanto a noção de religião e de Deus? Porque eles não são daqui, eles vieram já com essa noção para cá. Como que os romanos sabiam tanto de guerra e sabiam tanto de estruturação de impérios? Porque eles não são daqui, eles trouxeram de outros mundos para cá. Como que os incas, os maias, têm tanta evolução que a gente hoje olha e fala, como é que pode há 5 mil anos atrás? Porque eles não são daqui, eles trouxeram de lá. Então vai acontecer isso com os que estiverem aqui. Vão levar para o mundo inferior a tecnologia para poder crescer. João, hoje o Brasil, do jeito que ele está, que a gente vê em todos os cenários, é muito. Eu estava comentando sobre esses dias, parece muito ódio, muita gente. Aí quando o cara fala assim, não, eu não faria isso, mas tomara que alguém enfie uma bala na cabeça daquele cara. Ou seja, não vai ninguém pro regeneração. É uma sintonia de vingança, de selvageria. Não, vai sim. Vai uma galera. Vai uma boa. Mas assim, esse é um ponto importante. Nunca foi tão importante fazer a reforma íntima quanto nesse período de transição planetária. Que é isso que você falou.
as chances estão acabando. Só que os últimos serão os primeiros. Os trabalhadores da última hora receberão salário igual aos trabalhadores que estão desde o começo. Ou seja, se você resolver agora, nesse momento, resolver mudar, dá tempo. Dá tempo. Sempre dá tempo. Sempre dá tempo. E esse conjunto de... Eu entendo assim também, cada um, né? A gente é selvagem, a gente é absolutamente selvagem, hostil, primitivo. E esse conjunto é um conjunto de domesticação, de civilidade. Então, quando você aceita, quando fala, aceita, que o evangelho fala assim, aceitar a palavra de Jesus, é aceitar, fazer um autocontrole desse primitivismo que pula no trânsito, que pula quando eu falo, não vou perdoar, eu quero me vingar, eu quero que a pessoa se ferre. Aí você fala assim, faz um movimento e fala assim, não, isso é muito primitivo, isso é muito selvagem, causar a dor, né? Então, o que poderia fazer para ter um autocontrole disso e reverter essa sintonia vibratória da vingança, da selvageria, da destruição? Porque o natural é a gente querer a destruição. Sim. Aí na hora que você absorve um ensinamento de um conceito de Jesus, você fala assim, não, eu vou olhar aqui, em vez de eu sintonizar na destruição e na vingança, no primitivo, no selvagem, no ataque ao outro, na hostilidade, será que eu consigo fazer um autocontrole e silenciar, dar uma respirada e falar assim, não, em vez de ser destrutivo, vamos ser construtivo? Essa é a reforma íntima. É o mais difícil. Essa é a reforma íntima. Essa é a dificuldade da reforma íntima. Fazer reforma íntima não é fácil. Fazer reforma íntima é isso. É você passar raiva, porque vai ter uma diferença muito grande entre você pensar e você realizar o ato. Você pode pensar, quero me vingar, mas aí vem esse pensamento, não, Jesus não falou isso. Jesus ensinou que eu preciso disso, disso e disso. Aí eu aceito Jesus. Eu vou pelo estilo que Jesus ensinou para eu poder agir e dar resultado. E o grande teste que a gente está passando nesse finalzinho agora é que a gente está sendo convidado, seduzido em algumas situações sociais de destruição. Sim. São últimos testes, parece que assim, e aí, quem ainda escorrega na destruição? Sim. E não é construtivo. Então eles estão dando assim, parece que tem várias chances de você dar aquela escorregada no tapete. É só você olhar assim, princípios estão sendo distorcidos. Princípios, forma de agir de princípios estão sendo distorcidos e coisas anormais estão sendo tratadas como normais. Isso é o quê? É um teste. Eu me mantenho firme no que é correto ou eu estou me deixando seduzir por essa conversa? E ai daqueles, é preciso que a destruição venha, mas ai daqueles, porque a destruição vier. Então, todas as pessoas que estão criando essa situação vão responder a isso. Gente, muito obrigado. Um excelente domingo a todos. Aquela macarronada caprichada no domingo para vocês. Tá? Fiquem com Deus. Eu estou esperando a minha, que eu vou almoçar na minha mãe e vou comer macarronada. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado. Obrigado. Acho que agradecer muito ao João.